o presidente do Fed, o Jerome Powell, que está ali sentadinho, ouvindo todo mundo trazer as suas análises ali para ele dar a visão final dele, ele foi encaminhado para o Departamento de Justiça, para o DOJ, com algumas acusações criminais. E por isso que havia uma grande expectativa, né, por parte do mercado de que hoje o Jerome Powell estaria anunciando o seu resign, né, estaria anunciando a sua desistência de estar à frente do Federal Reserve. Como eu falei para vocês, eu achava que isso era muito pouco provável, e pelo andar da carruagem, hoje, isso nem vai ser mencionado. Se for mencionado, seria muito surpreendente, porque até o presente momento, o que é o objetivo, o foco principal dessa reunião de hoje, é justamente discutir 3 pontos. A orientação sobre a taxa de juros futura, que não foi tocado até o presente momento, a estrutura regulatória bancária, que foi o principal assunto que eles estão trazendo até agora, e a saúde econômica e a resiliência, que é o assunto que eles estão falando nesse exato momento, tá? Então, até agora, a gente só ouviu 2 coisas. Estrutura regulatória bancária, que foi o primeiro assunto a ser abordado, e a saúde econômica e a resiliência dos títulos, dos treasuries, que é o assunto que eles estão falando agora, nesse exato momento. A única coisa que falta ser mencionada nessa reunião é a orientação sobre o futuro dos juros. E aí, o que acontece? Com Jerome Powell na mesa do júri, né, com o Powell, com todas essas acusações criminais, a gente consegue ver aí uma possibilidade, né, de ele sair antes do previsto, caso seja comprovado que ele fez alguma coisa de errado, né? Os caras estão querendo procurar pelo em ovo para tentar tirar o Powell de qualquer jeito. Pessoal, o presidente do Fed, Foi Jerome até Powell, comentado, né, sobre a questão de perjúrio, né, que ele fez perjúrio aí no Congresso, né, nas interpelações que ele foi feito, né? Exatamente. Ele foi alvo de uma denúncia ao Departamento de Justiça por 2 acusações criminais, pessoal. A congressista americana da Flórida, Ana Paulina, essa daqui, ó, que você está vendo aqui na foto, que é uma congressista aqui da Flórida, né, a Ana Paulina, ela falou o seguinte, né? Ela está acusando o Powell de perjúrio em 2 ocasiões, de acordo com a carta que foi mandada pelo DOJ. E agora eles estão analisando, né? Eles estão analisando aí essa carta, e o Powell, né, possivelmente, ele vai ter aí um julgamento caso seja encontrado algum tipo de perjúrio, caso essa congressista aqui seja bem sucedida na sua investida contra ele, né? Abre aspas aqui. Em 25 de junho de 2025, o presidente Powell prestou depoimento sob juramento perante o Comitê de Bancos de Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos Estados Unidos sobre a reforma do edifício Eccles, do Federal Reserve. E na sua declaração ele fez várias alegações materialmente falsas, né? De acordo com a carta da querida aqui, da Ana Paulina Luna. E aí, ADM, será que isso aí vai para frente? Eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que não vai dar em nada não, cara. Também não. Na altura do campeonato não vejo grandes impactos, até porque se realmente existisse se eles conseguirem formular um processo, isso vai demorar e vai ser o tempo do Powell sair, então não vai causar nenhum tipo de estrago. Assim, se esse for o objetivo. Até o tempo disso ser tramitado, julgado, o Powell já saiu, pô. A gente sabe que a justiça americana é um pouco mais rápida que a brasileira, mas nem tão rápida, né? Nem tão rápida assim, tem coisas que demoram. Então, a republicana da Flórida também acusou o Powell de mentir sobre a luxuosa comodidade do edifício Eccles do Federal Reserve e de deturpar seu estado de manutenção, né? Você vê que são coisas mínimas, né? São coisas mínimas. É claro que tem o seu peso, que tem ali o seu coisas normais aqui no Brasil, uma reformazinha de um sítio, né? um duplex, né? Um triplex, nada mais natural, né? Coisa. Eu não ia fazer essa comparação não, mas já que você já fez. E aí o que acontece? Separadamente, em uma carta ao diretor do Escritório de Administração de Orçamento, o OMB, o Russell Volk, o presidente Powell também caracterizou a mudança que levava o custo do projeto em 1,9 bilhão para 2,5 bilhão, né? Ou seja, resumo da ópera, os caras estão acusando o Powell de caixa 2. É isso. O Powell está sendo acusado de caixa 2.
Basicamente é isso, né? É aquela obrazinha que o tijolo custa 5, né? E na hora de assinar lá o tijolo custa 10. É uma parada nessa natureza aqui. E se isso for para frente, o Titio Powell ele vai ficar aqui em maus lençóis, né? Por enquanto tá naquela mesma ladainha lá deles lá. Nada de extraordinário. E aí, a gente tem que ficar agora aguardando para ver no que isso vai dar, né? E falando agora um pouco de cripto, cara, o JP Morgan, isso aqui é a matéria de hoje, é 22 de julho, ele está agora em busca de empréstimos lastreados em criptomoedas. Isso aqui é algo que a gente já tinha falado que eles pretendiam fazer e parece que agora vai dar certo, hein? Os empréstimos do JP Morgan lastreados em criptomoedas estão sendo explorados pelo gigante bancário já no próximo ano. Ou seja, já no ano que vem, o JP Morgan ele vai estar implementando toda essa questão de empréstimo colateralizado em cripto. E os seus clientes vão poder utilizar essas manobras, o que é fenomenal, Ademir. Maravilhoso. O que pode, de fato, remodelar a forma como os bancos tradicionais abordam os ativos digitais atualmente. Então, é por isso que quando a gente fala sobre a questão do bear market, de se ele vai acontecer mais cedo, mais tarde, ou se vai ser pior do que foi o último, ou no mesmo nível, ou mais suave, a gente observa e vê todas essas aplicações financeiras que vão acontecer no ano que vem, e a gente fala assim, caramba, tudo isso em um contexto de bear market é pouco provável, né? Porque para você utilizar serviço de cripto, você vai querer utilizar isso quando as coisas estão indo bem, não quando as coisas estão indo mal, né? Como é que um banco ele vai fazer alguma coisa relacionada a isso para perder capital, para ver o seu capital sendo deteriorado? Então, tem várias questões que a gente levanta aqui sobre isso. Então, o panorama futuro do mercado está muito otimista, né? Isso permitiria com que os clientes usassem Bitcoin e Ethereum como garantia para empréstimo de criptomoedas do JP Morgan, né? O que marca, né, uma mudança significativa na estratégia de ativos digitais do banco. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo colateralizado, você quer fazer um empréstimo no JP Morgan. Eu quero pegar, sei lá, $100 mil de empréstimo. Então, eu vou pegar $100 mil em Bitcoin e eu vou deixar aqueles $100 mil em Bitcoin em posse do JP Morgan, de certa forma, como se fosse um empréstimo colateralizado para tomar aqueles $100 mil em espécie, né? Para poder, ou digitalmente, através de uma transferência bancária, para utilizar aquele capital enquanto meu Bitcoin está ali em posse do JP Morgan. Ou seja, aceitar, como eu falei anteriormente, ADM, tais coisas, financeiramente falando, em um bear market, não é bom para o JP Morgan, né? Então, se os caras estão com uma projeção futura de implementação disso no começo do ano que vem, é porque há uma expectativa